Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica, na verdade um método para você não cair mais naquela situação horrível da prova de Ciências Humanas que é estar em dúvida entre duas opções e aí você vai lá e marca a errada. Se você vive isso o tempo todo em Humanas, eu vou te ensinar sobre os distratores, não só o que eles são, mas para que eles são feitos e, lógico, também para você não cair mais neles. Então, assim, se você ficar comigo aí até o final, você vai aprender como é que você não é enganado pelos distratores. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer a propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aí embaixo você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece de também deixar o seu like aí e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que tá perdidão aí, seja com os distratores, seja com o Enem. Como vocês sabem, se você está me vendo na data de lançamento desse vídeo, bom, o Enem está chegando e com ele a necessidade de você conseguir aumentar os seus acertos, ou pelo menos deixar de errar questões idiotas, né, que você tá aí errando nos seus simulados e provas antigas. Um dos grandes problemas que pouca gente comenta na internet são os distratores. Muitos de vocês não têm ideia, mas a existência de distratores, dessa maneira que eu vou te explicar aqui, é uma exclusividade do Enem. Então, por isso mesmo que vários de vocês que estão vindo do ensino médio ou que não tiveram uma preparação voltada apenas para o Enem, não conseguem lidar muito bem com esses distratores. Antes de eu te levar, por exemplo, prático de como você faz para não cair nesses distratores, deixa eu te explicar o que é um distrator, tá? Como você sabe, no Enem a gente tem 5 opções em cada uma das questões. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. O distrator é aquela opção que, embora ela não esteja errada do ponto de vista do conteúdo, ou seja, embora ela seja uma opção verdadeira do ponto de vista dos fatos, por exemplo, em ciências humanas, ela não atende ao que está sendo pedido tanto no comando e também, especialmente, no texto base. Então é uma informação que, embora verdadeira, ela não atende ao que a questão exige. Os distratores, eles são feitos para dificultar a sua vida e, lógico, para também tirar você do caminho da resposta correta, que a gente chama aí no Enem ou em qualquer vestibular de gabarito. Eu vou te mostrar como funcionam os distratores na prática aqui nesse vídeo e para isso eu vou te levar para dentro do meu PC pra gente te explicar direitinho, tá? Bom, estamos aqui dentro do meu PC, eu tô com a prova do Enem de 2019 aberta e eu tô na questão 72, eu tô usando o caderno super ampliado amarelo, mas enfim, essa questão tá, enfim, em todos os cadernos aí que você for procurar. No caderno amarelo é a questão de número 72. Essa é uma questão que é perfeita, inclusive eu abordo essa questão lá no meu curso, no plano do gabarito. E por que eu abordo essa questão lá? Porque para mim ela é uma questão padrão e a mais fácil para você entender como funcionam os distratores. Inclusive, se você quiser não só entender como funcionam os distratores, mas entender, sobretudo, como funciona a prova de Ciências Humanas no Enem e ter acesso a um treinamento prático que vai te ensinar não só isso que eu vou te passar aqui no vídeo, mas todos os padrões da prova de Ciências Humanas no Enem, clica aqui no primeiro link da descrição e vem para o plano do gabarito. A gente está com uma operação de reta final que é um treinamento a partir de questões antigas do Enem que representam esse padrão da prova de Ciências Humanas e que você pode assistir em menos de uma semana. Então, se você está desesperado, não consegue evoluir na prova de Humanas, ainda há uma última tentativa que você pode fazer, que é ter acesso a esse nosso treinamento, que vai te mostrar coisas práticas, bem mão na massa mesmo, como é esse vídeo aqui que eu vou apresentar para vocês agora, e que pode fazer com que sua nota aumente bastante ainda em Ciências Humanas. Beleza? Mas voltando aqui para a questão dos distratores, efetivamente, né? Você vai reparar que é uma questão de história, mas é um cenário que se repete em vários outros momentos. Se você reparar aqui, a questão tem 5 opções e todas elas aqui, no caso dessa questão, e por isso eu selecionei ela,
são distratores, né? Uma delas é o gabarito, óbvio, e todas elas são informações verdadeiras. Mas para você perceber isso, vamos começar a leitura da questão para a gente avançar, para você entender, né, por que elas são informações verdadeiras. Vamos lá. A revolta da vacina de 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado e fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, um texto que fala sobre a revolta da vacina e fala sobre o que as pessoas que estavam se revoltando na revolta da vacina estavam lutando, né? Então, eles estavam lutando aí por direitos e valores que elas achavam acima da intervenção do Estado. A referência é falar dos bestializados, da república que não foi, né? Não ajuda muito se você não for um historiador. E agora vamos passar para o comando, né? No comando ele fala o seguinte: a mobilização analisada, a revolta da vacina, representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava. Vamos lá. Agora vamos entender, antes de eu passar para a técnica efetiva, né, de como você não vai cair nesses distratores, por que essa questão ela tem 4 distratores e um gabarito? A questão vai apresentar várias informações que são verdadeiras. Então, por exemplo, na letra A, ela apresenta a alta de preços. A Primeira República é um período, você aprendeu no seu cursinho, que a gente tem sucessivas crises de inflação, né? Sobretudo que afetam as pessoas mais pobres. Então isso aqui até é uma informação verdadeira, tá? Guarda essa informação mais pra frente aí que a gente vai trabalhar ela. Letra B, a política clientelista. Se você não lembra o que é clientelismo, é basicamente a troca de favores, tá? Por votos. Então você tem lá um grande coronel, um grande político muito rico, ele te dá uma dentadura e em troca você vota nele. Isso é uma prática clientelista. Se você estudou a Primeira República, você sabe que a política clientelista ela era recorrente durante a Primeira República. Então, também é uma informação verdadeira. Muitas pessoas elas se revoltavam contra, não apenas a alta de preços, mas contra a política clientelista. Sobretudo as pessoas das cidades, né, do Rio de Janeiro, que, lógico, acabavam tendo o seu voto reduzido a nada, né? Simplesmente nada. O voto não tinha nenhum peso na Primeira República. Na letra C, ele fala o distrator mais poderoso. Ele fala que a ação popular questionava as reformas urbanas. Sobretudo, se a gente for parar para analisar, ela realmente, né, e a revolta da vacina realmente questionava a reforma urbana Pereira Passos. Isso é uma informação verdadeira, inclusive verdadeira no contexto aí da questão. Ela é, de fato, uma informação verdadeira, tá? Então ela questionava a reforma urbana. Letra D, o arbítrio governamental, ou seja, ela questionava as decisões do governo. Sim, também. Decisões do governo, como, por exemplo, obrigar as pessoas a se vacinarem. E a letra E, que mais ou menos representa algo parecido com a letra B, a ação popular muitas vezes também questionava as práticas eleitorais, sobretudo o voto aberto, sobretudo o voto de cabresto, enfim. Essas medidas de voto e de eleição que, pela ausência da justiça eleitoral na Primeira República, eram muito comuns. E, mais uma vez, como eu falei ali no caso da letra B, transformavam o voto em algo que não valia nada. Bom, nesse momento você deve estar pensando comigo, né? Tá, beleza. Se são 5 informações verdadeiras, como é que eu vou fazer para descartar essas informações? Bom, vamos primeiro para o comando, né? Ele vai falar que a mobilização analisada, ou seja, a revolta da vacina, representou um alerta na medida em que a ação popular questionava. Vamos lá. A revolta da vacina não questionava a alta de preços, tá? Ela questionava a vacinação obrigatória. A revolta da vacina não questionava a política clientelista, beleza? Então também está eliminado. A revolta da vacina questionava as reformas urbanas? Cara, questionava. Um dos grandes fatores que se aprendeu para a revolta da vacina foi a reforma urbana Pereira Passos.
Então aqui essa opção faria sentido. A letra D. A revolta da vacina questionava a ação governamental? Sim, também questionava. Então a gente já tem duas opções que a gente está em dúvida aqui. E na letra E, a revolta da vacina, ela questionava as práticas eleitorais? Não, não necessariamente, né? As práticas eleitorais eram questionadas, mas não foram questionadas pela revolta da vacina. Bom, agora a gente diminuiu nossa chance de erro de 5 opções para 2 opções. Então a gente está aí com 50% de chance de acerto. O que você vai precisar fazer? Agora que você já eliminou as opções pelo comando, você vai eliminar as opções pelo texto base. E aqui você vai ver que uma das informações é validada pelo texto e a outra não é validada pelo texto. Repara aqui que no final, e eu vou até grifar em vermelho, ele fala aqui, ó, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado, tá? E a expressão intervenção do Estado é muito importante, porque o que eles estão falando é que a revolta da vacina, ela está defendendo um conjunto de direitos da população que são considerados por ela acima da ação estatal, acima da ação governamental, ou seja, que são consideradas acima do arbítrio governamental. Então, toda vez que você estiver diante de uma questão que você está em dúvida entre 2 ou mais opções, você precisa fazer este querido movimento. Que movimento é esse, Rafa? Você precisa indagar primeiro ao comando e depois ao texto base, a ideia que você extraiu do texto base, qual das opções é validada por ambos. Repara aqui que eu fui excluindo várias opções, mesmo que as 5 fossem verdadeiras, né? Que é um caso que é bem raro no Enem, você vai ter questões que vão ter menos distratores, por isso que eu escolhi essa, por isso que eu disse que eu escolhi essa, porque essa é uma questão que é exemplar quando a gente trabalha distratores na prova de humanas, tá? E você vai validar ela a partir do comando e a partir do texto base. Eu te garanto que fazendo isso, você vai conseguir validar essa resposta. Ah, Rafael, mas esse processo ele não é muito demorado? Você demorou mais 10 minutos fazendo essa questão? Cara, é elementar que eu demorei mais de 10 minutos, porque eu fui fazendo com você passo a passo. O que eu quero te dizer é que você treinando esse método, você vai conseguir fazer isso em questão de segundos. Inclusive, você vai treinar o seu olhar já na leitura do texto base para fazer o que eu fiz. Ou seja, você vai treinar o seu olhar para fazer o que eu fiz. E o que eu fiz aqui? Grifar os trechos importantes, fazer uma leitura ativa do texto e aí sim conseguir validar o gabarito a partir do texto base, eliminando informações que, embora verdadeiras, não correspondam ao comando e à ideia que você extraiu do texto base. Por isso mesmo que é muito importante um treinamento de como fazer questões de ciências humanas no Enem. E por isso que a gente criou lá no plano do gabarito, como eu falei lá no início do vídeo, a operação de reta final. Se você não está se sentindo confiante, vem para o plano do gabarito, que eu vou te ensinar não apenas o teste do texto, mas também eu te ensinarei um método que você pode utilizar e aprender rapidamente para fazer questões como essa, que exigem muito pouco conteúdo e exigem sim de você muita, mas muita capacidade de conseguir interpretar e entender um texto base e relacionar ele com um conceito. Beleza? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como não cair nos distratores e não ser enganado, fazendo com que você erre uma questão boba do Enem. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. E se você continua com muita dúvida sobre como fazer questões, eu recomendo que você clique aqui do lado e maratone essa playlist de técnicas para a prova de ciências humanas do Enem. Eu não vou ter todo do meu treinamento aí, porque é impossível, né, você ter todo o treinamento disponível no YouTube, mas você vai ter uma dimensão de como funciona a prova de ciências humanas do Enem. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço para vocês e a gente se vê amanhã.